Olá, bom dia! Como nós conversamos hoje, a nossa aula vai ser uma revisão para a prova. Então, a aula de hoje ela não vai ter como objetivo esgotar todos esses conteúdos, até porque eles já foram trabalhados nas respectivas aulas. Então, se você assistiu todas as aulas até aqui, a aula de hoje vai ser só mesmo uma revisão e, claro, gente, focada para a prova. Então, focada naquilo que vai cair na prova que vocês irão fazer no sistema. É, e repetindo alguns conteúdos, por isso eu peço que vocês prestem muita atenção na aula de hoje, anotem, assistam ela com o material por escrito que eu já mandei para vocês, prestem muita atenção nos exemplos, nas observações, nos detalhes. Então, quando vocês forem fazer a prova, vejam se a prova pede a correta ou a incorreta, a alternativa pede a correta ou a incorreta. Isso tanto na minha prova como em concurso. É uma forma muito comum deles avaliarem os alunos, os candidatos no concurso, numa OAB. E no caso de avaliar os alunos, é pedir às vezes a correta e às vezes para marcar a alternativa incorreta. Então, isso vai ter na nossa prova, por isso você tem que ter atenção quando você estiver respondendo a prova para saber o que é que a questão está pedindo de você. Além disso, gente, eu mandei 20 questões, eu elaborei 20 questões, eu mesma fiz. Algumas eu me inspirei em outras questões que já existiam, né? Me inspirei na situação, mas todas eu adaptei, então ela tá bem de acordo com o que foi falado na aula. Se você assistiu todas as aulas, se você assistiu essa aula também, você não vai ter dificuldade para responder, mas tem que prestar atenção, tem que anotar, tem que ver o que foi mais importante. Aliás, tudo que vai ser falado na aula de hoje é importante. Então, prestem muita atenção, leiam o resumo que eu mandei para vocês, que vai dar tudo certo. A prova não tá difícil. Como eu falei para vocês, eu elaborei 20 questões, mas cada prova vai ter somente 10 questões. Então, assim, eu vou falar coisas aqui na aula que talvez não tenha na sua prova, mas eu não tenho como saber o que vai ter em cada prova. Então, por isso que vocês têm que estudar tudo. E aí, no dia, né, você vai saber responder todas se você tiver estudado a revisão inteira, porque eu não tenho como saber qual vai ser a prova de quem, eu não tenho como saber como que vai ser feita essa distribuição das questões, quem vai ficar com qual. Por isso que eu tô passando a revisão com todo o conteúdo, vocês vão estudar todo o conteúdo. E aí, no dia da prova, você vai saber responder qualquer prova, qualquer questão. Além disso, esse conteúdo que eu separei para nossa prova, para nossa revisão, ele é o mais importante dessa disciplina. Portanto, apesar de toda essa questão da gente não estar se encontrando pessoalmente, que eu sei que atrapalha, que eu sei que não é a mesma coisa, se você conseguiu assimilar bem o que a gente vai falar hoje, se você entendeu bem a função de cada ação, você não teve prejuízo na nossa matéria, porque esse era o objetivo da matéria. Então, eu pretendo também fazer um vídeo com todas as ações que nós trabalhamos no semestre, inclusive as que não vão cair na prova, mas assim, mais lá pra frente, depois da prova, até para não confundir vocês. Ou até mesmo antes da prova, mas vocês sabendo que é a revisão de hoje que vai cair na prova. Então, o objetivo da matéria é que você saiba qual ação vai ser utilizada diante de um caso concreto e quais são as principais diferenças de uma para outra. Então, se a pessoa está com um problema relacionado à informação, você vai saber que é o habeas data, violação de direito líquido e certo, mandado de segurança, violação da sua liberdade de ir e vir, você vai saber que é o habeas corpus, e a gente vai revisar um por um. Além de você saber para que serve cada uma das ações, você tem que saber a principal diferença entre eles. Por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito que vocês memorizassem. A única ação que não precisa de advogado é o habeas corpus. O habeas corpus, ele não vai cair na nossa prova. Eu vou falar o que vai cair na prova e também tá na revisão que eu mandei para vocês, escrito. Mas essa pegadinha da questão do advogado, da necessidade do advogado, ela cai às vezes relacionada a outras ações. Por exemplo, a questão da ação popular. Ela é uma ação que ela é do cidadão. Apesar disso, ele precisa de advogado. Então, para ajuizar, propor uma ação popular, tem que ser no nome do cidadão, com ali o seu título de eleitor, mas ele tem que ter um advogado para assinar a peça. Ele sozinho não pode dar entrada numa ação popular.
Como a ação popular é do cidadão, muitas pessoas confundem achando que não precisa de advogado. E isso é algo que vai cair na prova, na nossa prova, e que cai nas provas em geral também, de OAB, concursos e outras provas. Então, você já sabe, a ação popular ela é uma ação do cidadão, porém precisa de advogado. A única ação que não precisa de advogado é o habeas corpus. Agora, gente, eu vou começar a nossa revisão e vou dar ênfase para alguns pontos, por isso eu peço anotem, grifem, enfim, façam aí o mecanismo que dá mais certo para vocês para memorizar, se for lendo, se for ouvindo, assista de novo, escute de novo. Eu gosto da aula gravada por isso, então se na véspera da prova você quiser relembrar alguma coisa que eu falei, pode voltar nesse vídeo, assistir de novo. E é isso, vamos então começar. Bom, o primeiro tópico que vai cair na nossa prova é o habeas data. O habeas data, ele é uma ação relacionada ao acesso à informação. Então, sempre que uma pessoa, física ou jurídica, ou seja, uma pessoa, eu ou uma empresa, tiver com algum problema, por exemplo, num cadastro, relacionado ao imposto de renda, num cadastro dos seus sócios, por exemplo, uma empresa que está querendo fazer uma alteração relacionada ao cadastro de um dos seus sócios, como que ela vai fazer isso? Ela vai tentar administrativamente no órgão público e com a negativa do órgão público, ela vai entrar na justiça. Então, se ela não conseguir resolver administrativamente, ela vai precisar entrar na justiça. Portanto, gente, o habeas data ele é um remédio constitucional, porque ele está ali na Constituição com o objetivo de resguardar um direito fundamental. Qual é esse direito? É o direito à informação. Mas ele não fica só limitado a você ter uma informação. Ele acaba sendo um pouco mais abrangente no sentido de ele serve para você ter uma informação, para você retificar uma informação que porventura esteja incorreta ou para você fazer uma complementação caso esteja faltando algo, você entra na justiça e você quer fazer uma complementação de um dado, ela também serve para isso. Então, é muito importante, se a questão fala de informação, de um dado do indivíduo, vai ser habeas data, a resposta, sempre, porque essa é a ação relacionada à informação. Aí, as observações. Ela pode ser usada por brasileiro ou por estrangeiro também, com um advogado. Então, se for um problema com um brasileiro ou com uma pessoa estrangeira, por exemplo, um estrangeiro veio e está trabalhando lá na UEA. Aí, na hora de fazer a nomeação dele, ali ele viu que o nome dele está escrito incorreto. E aí ele quer fazer essa alteração. Se ele não conseguir fazer administrativamente, ou seja, na própria UEA, aí ele vai ter que entrar na justiça. Então, uma empresa que quer fazer uma alteração no nome dos sócios, que não consegue fazer administrativamente, vai precisar entrar na justiça também. E é isso que eu queria que vocês lembrassem. Pessoa física ou jurídica, ou seja, pode ser para pessoa física ou para uma empresa. E pode ser também para brasileiros ou estrangeiros. Não existe essa exclusão. Então, tem muitas questões que abordam isso. Quer colocar uma pegadinha e fala, João da Silva, estrangeiro, veio para o Brasil, está com problema num cadastro, em um dado no órgão público e não está conseguindo fazer a retificação, não está conseguindo ter acesso a uma informação. E aí a questão vai colocar lá, por João da Silva ser estrangeiro, ele não pode ter acesso. Aí você já sabe que é falsa essa alternativa. Estrangeiro também pode se utilizar de habeas data, também tem direito a ter o seu acesso à informação, à retificação e à complementação de dados. Agora que a gente já entendeu para que serve o habeas data, nós já revisamos esse ponto, eu vou falar para que ele não serve. Então, uma questão que envolva uma pegadinha com um caso desse, você já sabe que não vai ser habeas data. Por exemplo, não cabe habeas data para emissão de diplomas. Então, se você está querendo ter o diploma, a faculdade não lhe deu, a ação não vai ser o habeas data, vai ser mandado de segurança. Não cabe habeas data para você receber informações de outra pessoa, ou seja, de terceiros. Por exemplo,
digamos assim, meu irmão, ele tá com um dado lá no INSS que tá incorreto e ele quer corrigir. Eu posso entrar com habeas data para resolver o problema dele? Não, gente. Só serve para resolver problemas referentes à própria pessoa, a informação referente à própria pessoa. Então, não cabe para a emissão de diplomas, não cabe para o fornecimento de informações referente a uma outra pessoa. Eu só posso ajuizar um habeas data através de um advogado para resolver um problema relacionado a mim mesma. Então, a outra pessoa, não posso. Outro ponto, a gente está falando de informação, mas que tipo de informação? Informações sobre a pessoa, sobre a própria pessoa, dados, dados pessoais relacionados a ela, informações referentes a algum lugar que ela já trabalhou, por exemplo, informações referentes a sócios de uma empresa, por exemplo. Aí a pergunta que fica para vocês, o habeas data, essa ação, ela tem alguma relação com informações referentes a gastos de órgãos públicos, por exemplo, lei da transparência? Não, gente. Apesar dela ser relacionada à informação, ela é sobre informação da própria pessoa. Sempre tenham isso em mente. Ela não tem relação com gastos públicos, com querer saber quanto que uma pessoa ganha, quanto que um gestor gastou naquele mês. Isso são outras ações relacionadas à lei da transparência. Isso não vai ser acionado na justiça através de habeas data. Habeas data é para você ter uma informação sobre a sua pessoa. Outro ponto, é necessário advogado para ajuizar um habeas data. Muito importante vocês lembrarem isso. E também, gente, cai muito em questão. Nossa, quando eu tava preparando as fichas de vocês do habeas data, tem uma ficha de exercícios só do habeas data. Quem não resolveu, recomendo que resolva. Tem questões ali que também estão bem parecidas na avaliação da ficha do habeas data. Então, se quiser dar uma lida também. Mas eu vou fazer uma ficha de exercícios também só para focado na prova. Cai demais essa pergunta. Se você pode ajuizar diretamente um habeas data sem antes ir no órgão administrativo? E a resposta é não. Primeiro você precisa resolver administrativamente, ter ali a negativa do indeferimento, ou seja, o indeferimento, a negativa de que ele não vai lhe dar aquela informação, que ele não vai fazer a retificação do seu dado, que o órgão não vai fazer uma complementação de um dado. Somente com a falta de resposta do órgão ou com a negativa do órgão é que você vai poder ajuizar o habeas data. Sem isso, não pode, é um requisito essencial da ação para o habeas data. E isso cai muito em prova e vai cair na nossa também. Então você já sabe, eu preciso ter a negativa do órgão para ajuizar um habeas data, ou seja, eu preciso ter a prova do indeferimento administrativo. Esse parágrafo, ele tá no nosso resumo também, releiam e memorizem. Para eu entrar na justiça, para ter acesso a uma informação minha, primeiro eu tenho que ter tentado administrativamente. Se eu nem tentei administrativamente, eu não posso ir direto na justiça. Primeiro eu tenho que ir nos órgãos administrativos, pleitear administrativamente. Se eu não conseguir, aí é que eu vou na justiça. E por fim, gente, para finalizar as partes mais importantes do habeas data, lembrem que ela é uma ação gratuita por força da própria Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal, ali num dos incisos do seu artigo 5º, disse que o habeas data era uma ação totalmente gratuita. Outro ponto que vai cair na nossa prova também é o mandado de injunção. Eu acredito que o mandado de injunção ele seja a parte mais complicada assim, da nossa matéria, até porque ele não tem tantos casos práticos como todos os outros, então até é mais difícil de encontrar tantos exemplos de casos, tanto que eu comentei com vocês sobre o caso da greve dos servidores públicos. Então eu acabei não trabalhando tanto o mandado de injunção na prova, eu acabei perguntando mais alguns detalhes, que são esses que eu coloquei aqui na revisão para vocês. Então, são os mais importantes, é você entender para que serve o mandado de injunção, você saber que ele é um remédio constitucional também, e um dos pontos mais importantes o mandado de injunção, ele só serve no caso de norma constitucional de eficácia
limitada. Nós aprendemos na sala de aula, isso a gente conseguiu fazer pessoalmente, mas teve todo aquele problema da falta de energia, e aí eu revisei também na aula do mandado de injunção, mas eu vou falar mais uma vez. O que é a norma constitucional de eficácia limitada? Ela acontece, gente, quando a Constituição ela dá um direito, ela fala sobre um direito, porém ela deixa ali no texto constitucional que esse direito ele só vai poder ser exercido se tiver uma lei que o regulamente. Então fica ali dependendo dessa lei para eu conseguir exercer esse direito que a Constituição está narrando. E aí a pessoa fica nessa situação. Bom, a Constituição me deu um direito, tá ali escrito no texto constitucional, mas ela tá querendo depender de lei. E aí eu vou ficar prejudicado porque o Poder Legislativo não produziu a lei ainda, porque eles não estão trabalhando, não fizeram a lei, a pessoa vai ficar prejudicada? Não. Então é para isso que a Constituição ela trouxe esse remédio constitucional, para essa situação. Para a situação onde a Constituição ela dá ali um direito, mas ela deixa esse direito dependendo de uma lei, de uma regulamentação através de lei, que às vezes demora para vir. E aí é por isso que ela trouxe esse remédio constitucional do mandado de injunção. Então lembre, gente, ele só vai ser utilizado nos casos de uma norma constitucional de eficácia limitada, que são esses casos onde a Constituição ela narra um direito, mas fica ali dependendo de uma lei para que esse direito possa ser exercido. Então, o que a Constituição fala? A Constituição fala assim: vai ser concedido o mandado de injunção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Gente, para mim, isso acaba que são todos os direitos fundamentais, porque se ele fala dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, ele engloba uma quantidade de direitos muito grande, uma quantidade de artigos que eu não consigo visualizar uma exceção, por exemplo, de uma norma constitucional de eficácia limitada que não se enquadre aqui. Mas a gente tem que memorizar o texto da Constituição, porque é ele que vai ser cobrado nas provas. Então você tem que lembrar que o texto da Constituição fala em prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania e direitos e liberdades também de uma forma geral. Então, deem uma lida nesse artigo, deem uma memorizada nele, porque ele vai ser muito cobrado relacionado ao mandado de injunção. Além disso, gente, o mandado de injunção ele é regulamentado por uma lei. Ela é bem recente. Quando eu tive essa matéria na faculdade, por exemplo, essa lei nem existia. Então, eu tive que aprender essa lei quando eu já era formada, quando eu já tinha feito o exame da OAB, porque quando eu fiz essa lei do mandado de injunção, ela não existia. Mas, hoje em dia, ela já existe, desde 2016 ela já existe. E ela é a lei 13.300 de 2016. Eu não vou cobrar número de lei, então fiquem tranquilos, que não é isso que eu vou cobrar, mas eu vou cobrar você saber se existe uma lei. Então, você já sabe que o mandado de injunção, ele tem ali todo o seu trâmite regulamentado por uma lei. Aí é isso que eu preciso que você memorize. Além disso, gente, ele também vai caber no caso de uma omissão legislativa parcial, ou seja, a lei deu aquele direito, mas não totalmente, ficou ali uma brecha e você não se enquadrou e você está se sentindo prejudicado, você acha que a lei foi omissa, então ela cabe no caso de uma omissão parcial, ou seja, existe a lei, mas ela ainda assim continua tendo uma omissão, então lembrem disso, ele cabe quando a lei não existe e quando ela existe, mas ela é ali parcialmente omissa. Além disso, também existe a possibilidade de um mandado de injunção coletivo. Ele pode ser tanto individual como coletivo. Eu não vou cobrar que você memorize quem são os legitimados, até porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, mas eu vou cobrar que você saiba que existe o mandado de injunção coletivo. Até porque essa questão
2 legitimados, é muito importante que você tenha em mente sempre quem são eles, mas sempre na véspera de uma prova você vai precisar memorizar, porque o exame da OAB, ele cobra os legitimados do mandado de segurança coletivo, do mandado de injunção coletivo, da ação civil pública e da ADI, e eles são bem parecidos e eles confundem bastante. Então, assim, quando eu fiz uma tabela, ADI, ação civil pública, mandado de segurança coletivo. Na minha época não tinha a lei do mandado de injunção, então entraria também nessa tabela. E aí eu fiquei olhando para conseguir memorizar e lembrar o que é que estava em um, o que é que não estava em outro, onde que estava a Defensoria Pública, onde que estava o Ministério Público. Mas para a nossa prova agora, não é necessário esse decoreba todo, basta, como eu falei para vocês, que você lembre que existe a possibilidade de um mandado de injunção coletivo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui nessa aula para ela não ficar muito longa e aí eu continuo depois para a gente continuar fazendo a nossa revisão.